grande desafio. Viver é uma grande batalha. Viver de verdade, segundo a palavra, vai exigir muito de nós. Quando Jesus disse, certa altura, falando a respeito de situações, onde ele declara lá no Evangelho de João, ele diz assim: o ladrão, ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala assim: mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida em abundância. Esse versículo, às vezes, ele é falado assim, num sentido tão assim, a pessoa acha que vida em abundância, eita, vem logo na mente, vou ser rico, né? Né? Mas a vida que Jesus propõe para nós, a vida abundante, ela vai além disso. A vida abundante consiste exatamente para que a gente encontre sempre forças, para que a gente sempre encontre sentido, porque não existe coisa mais triste do que uma vida sem sentido. Eu estava vendo a irmã Lucy, ela sempre manda uns vídeos para mim, de uma festa que teve aí de uma moça, que a gente está aqui falando, eu fico assim, respeitando esses protocolos dessas plataformas coisadas aí, mas de uma moça lá do Ceará, que ela fez uma festa, ela é uma digital influencer, famosa, que a mulher, Fabi, gastou 8 milhões de reais para fazer uma festa de aniversário dela. Quem sabe do que eu estou falando? 8 milhões de reais para fazer uma festa de aniversário. E disse que ela falou assim: essa festa vai ganhar para Sodoma e Gomorra. Daí você tem uma noção do que é isso que é vida, gente. Trazendo um pouco para a nossa realidade, a gente sabe que a vida mesmo, a vida que Deus tem, ela é desafiadora. Se nós escolhemos o certo, se nós escolhemos o caminho de Deus, se nós escolhemos viver isso aqui, tem gente que manga de nós, tem gente que não entende, porque as pessoas que não conhecem não vão entender, mas viver segundo a palavra é um desafio. Mas na própria palavra nós vamos encontrar tudo que a gente precisa, não só para viver, mas para saber viver. Para saber viver. Porque pessoas que têm esse pensamento, como dessa moça aí, que eu oro para que um dia essas pessoas elas encontrem Cristo, porque a necessidade é de Jesus. Não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém, mas orar por essas almas. Mas as pessoas, na verdade, não conseguem perceber que numa hora que vem um desafio, numa hora que as coisas faltam, elas só vão perceber nessa hora que o mais importante elas não têm, que é o Senhor, que é Deus para nos sustentar. A palavra, hoje a gente começou o dia bem, estava evangelizando hoje de manhã, lá na Atalaia, e eu pedindo: Deus, trata aí com a gente, fala aí com o nosso coração. Aí veio um texto conhecido para a gente, só para concluir esse pensamento que o Espírito Santo está tratando comigo, eu quero compartilhar com você. É um texto famoso, abra aí no livro de Josué, por favor. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Josué 1, capítulo 1. Quando você for achando aí, pode dar glória a Deus. Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo
preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Continue falando no nosso coração e que teu Espírito nos traga entendimento. Cremos no agir do Senhor, por isso te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Quando a gente vai estudar um pouco a Bíblia, vai atentando para alguns detalhes, isso vai enriquecendo ainda mais o entendimento da gente. Deus, ele não costuma repetir palavras, a não ser que ele tenha uma coisa muito específica para tratar relacionado a essa repetição. E no texto que a gente acabou de ler, 3 vezes ele fala para Josué. Quem estava prestando atenção? Ele fala o quê? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E isso tem um porquê. Que o Senhor sabia exatamente como era que estava o coração de Josué ali. Diante da grande, gigantesca responsabilidade que ele estava recebendo. Josué, ele passou um período de tempo ao lado de Moisés e viu o quão desafiador era essa proposta de Deus de libertar o povo da escravidão e tirar o povo do Egito e conduzir à terra prometida. Josué viu o que Moisés passou. Diante do que Deus fez na vida daquelas pessoas, dos milagres, das maravilhas, era um povo muito difícil de se lidar. Um povo que a própria palavra diz, um povo de dura cerviz. Traduzindo para o nordestinês, é o povo do pescoço duro. Um povo que era arrogante, que não quem tem o pescoço duro não baixa a cabeça. Um povo que endurecia o seu coração para Deus. Conseguiram tirar a paciência do cara mais manso que caminhou sobre a terra, que foi Moisés. E aí, a proposta era chegar à terra prometida e a segunda fase era tomar posse. E o tomar posse
exigia luta. Não era chegar lá e dizer, olha, aqui está a minha escritura que Deus mandou, vamos saindo, por favor, muito obrigado, aqui é meu. Não. Tinha que lutar. De cara eles perceberam que tinha uns meninos lá, uns gigantes. Muito desafio. E para completar a situação, Moisés morre. E aí agora toda essa responsabilidade vai para cima de Josué. E o coração de Josué, a gente tenta imaginar como é que estava. Mas aí, amados, o que o Senhor me chamou a atenção nessa passagem, para muitos aqui conhecida, em relação a coisas da nossa vida, do nosso relacionamento para com Deus, da forma da gente, como a gente entende quem é Deus na nossa vida, o que Ele pode fazer, o que Ele deseja para nós, como Ele quer trabalhar no coração da gente. Foi isso que Deus tratou forte comigo nessa passagem. Primeiro, Deus vai estabelecendo aqui as garantias dEle. Os meninos já profetizaram um pouco através do louvor, que Deus é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. Aqui Deus, Ele repassa para Josué tudo o que cabia a ele. Olha, o que eu disse a Moisés eu vou cumprir para vocês. Aonde vocês colocarem os pés, vocês tomarão posse. Do mesmo jeito que eu estive com Moisés, vou ser com vocês. Vou estar com você. O que eu prometi, eu vou fazer. Essa era a parte do Senhor, tratando. E aí Deus fala sobre a parte de Josué. E entenda também como a nossa parte. Porque escute, Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Ele dá garantias para isso. Ele está conosco, Ele é comigo, Ele é com você. Amém? Amém? Mas, se a gente não entender a parte que nos cabe, o que é que pode acontecer? Porque ouvimos as promessas, mas nos deparamos com situações contrárias. Situações completamente nada a ver, no sentido de, meu Deus, eu decidi te obedecer, eu decidi te servir, eu decidi ser fiel à sua palavra, e agora na minha vida é só peleja, é só luta, é um gigante atrás do outro. E aí vem aqui essas duas palavras que Deus repete: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O que é ser forte? O que é ser forte? É você começar a tomar uns suplementos, fazer academia, ficar, Será que é essa força que Deus está falando? Obviamente que não. E para que essa força que Deus pede tanto que a gente seja forte? Porque, meu irmão e minha irmã, na caminhada rumo às promessas de Deus, nós vamos tomar muita pancada. Nós vamos tomar muita porrada. Nós vamos ser impactados. Muita coisa se levanta contra. Muita coisa vai se tentar anular essas promessas na nossa vida. E aí é que entra a força que a gente precisa ter. Eu preciso ser forte para aguentar os impactos. Quem quer vencer na vida aqui? Se prepare para a oposição. Se prepare para enfrentar as adversidades. Se prepare. E para isso, Wendel, tem que ter força, meu irmão. Tem que ter força. Força para lidar com os desafios. Força para encarar as batalhas. Força para superar as tristezas. Força para superar as decepções. Tem que ser forte. É essa força que Deus está falando.
É essa força que Deus diz assim, você tem que ter essa força, meu irmão. O reino de Deus, inclusive, a palavra diz, é tomado a força. Força. E uma força que, escute, a gente só vai encontrar no Senhor. É Deus. Paulo, com muita propriedade e com experiência testificada, ele diz, irmã Sueli, posso todas as coisas. Aonde? Naquele que me fortalece. Me dá força para aguentar o tranco. Me dá força para aguentar as investidas. Me dá força para suportar os impactos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus está falando comigo e com você. Seja forte. Seja forte. Diz para o seu irmão, seja forte. Douglas, meu irmão, seja forte. Tem que ser forte. Amém? Seja forte e qual é a outra? Corajoso. Corajoso. Lembrei de um desenho, Johnny. Coragem, o cão covarde, lembra? Oh, aquele cão não era covarde, não. Fazia jus ao nome. É um desenho novo, do tempo que Johnny era menino. Mas é o corajoso. Sabe por quê? Porque vai ter momentos nessa nossa caminhada de vida que diante das situações a gente vai ter medo. O medo vai sempre bater na porta do coração da gente, Celso. O medo vai sempre existir. Josué está com medo. Senão Deus não tinha mandado ele ser corajoso. Mas Josué está com medo. Quem entende isso? Ele está com medo. Pegar uma bomba dessa. Na época, Israel não tinha nenhum exército consolidado. As nações que ocupavam os territórios estavam anos à frente em tecnologia militar. Tinha exército que bastava dar um sopro, acabava com Israel. Israel não tinha domínio do metal, do aço, do ferro. Eles olhavam, ele está com medo. E tem situações que vão dar um certo medo no coração da gente. Você tem um sonho na tua vida, você quer lutar por algo, aí você vai se deparar com situações que eu não estou muito seguro disso, não. É aí onde entra a coragem. Eu posso entender a coragem como um dos sinônimos de fé, de confiança. Porque a coragem vai me ajudar a encarar o medo. A coragem é a virtude que me ajuda a administrar o medo, a ponto de que eu não permita que esse medo me pare. Diz para o seu irmão, Deus não quer que você pare não, irmão. Não. Corajoso para encarar, por exemplo, as responsabilidades. Tem gente que tem medo de responsabilidade, porque sabe do peso, sabe da seriedade e teme. Só que a gente não tem como vencer, não tem como crescer, não tem como melhorar se a gente não estiver disposto a assumir responsabilidades na nossa vida. A primeira responsabilidade é com a nossa própria vida diante de Deus. O que eu estou fazendo com essa vida que Deus me deu? Qual é o sentido pelo qual eu estou aqui? O que me faz ir para a igreja, ouvir a palavra? E o que isso tem impactado na minha vida, feito a diferença? A palavra de Deus vai sempre me direcionar. Mas para que eu siga a direção, eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que ter coragem para ser, por exemplo, um crente de verdade. Para não ter vergonha de dizer para lugar nenhum assim, dizer assim, olha, eu sou fiel a Cristo.
Eu sou crente de verdade. Eu não compactuo com safadeza, com sem vergonhice, com aquilo que está errado. Você está entendendo isso? Não entenda a coragem com arrogância, não. Arrogância, Deus dá um chute quem é arrogante. Mas coragem para assumir uma responsabilidade, para não parar diante das ameaças. Lá vai Neemias, irmão Roberto. Conhece a história de Neemias, né, irmão Roberto? Jerusalém toda destruída lá, os muros. Todo mundo lá, olha para isso, esse muro todo arrebentado. Olha para isso, ninguém fazia nada. Deus toca no coração de Neemias, tão longe. Chega uma notícia: meu irmão Neemias, olha só, a terra dos nossos antepassados, a cidade de Jerusalém, está com os muros destruídos. E, irmãos, para uma coisa que trazia respeito e honra para a cidade, é as suas muralhas, que as muralhas eram um sinal de proteção, de um cuidado. Neemias chora por 3 dias, vai orar ao Senhor e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou lá levantar esses muros, Celso. Pede favor lá, pede autorização do rei, o rei autoriza, ele vai. É engraçado que quando ele começa a levantar o muro, se levanta o secretário do cão, né? É o tal do Sambalate, dos Tobias, Totonho, essas pessoas aí, que não faz nada e reclama e fala de quem está fazendo. E lá durante a obra, Neemias, estão falando para o rei aí que você quer tomar o lugar dele. Estão dizendo que você veio aqui para tomar conta de tudo. Neemias, estão preparando emboscadas contra você. O pessoal vem para te prender, vem para te matar. Neemias disse: gente, vamos fazer o seguinte, galera, eu quero que uma turma aqui fique cuidando aqui do serviço, da obra, e outra turma fique de prontidão, com escudo e lança. Se vier, nós estamos preparados, mas não vai parar a obra não. Não tenho tempo para descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Para quem não conhece, em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Porque teve um caba de coragem. Coragem, para não deixar que o medo pare você. Sabe, amados, é uma palavra que a gente precisa sempre para a nossa vida. Porque a gente de repente está tudo tranquilo, de uma hora para outra o tempo muda. De uma hora para outra tudo muda. E independente de qualquer circunstância, eu preciso ser forte e eu preciso ser corajoso. E entenda isso. Ser forte não significa que você de repente não chore, não se entristeça e não sinta o impacto. A força, ela não nos deixa imune a isso. A força, ela vai nos sustentar diante disso. Quem consegue entender? É mais ou menos, eu nunca mais citei essa referência aqui, é mais ou menos como Rocky Balboa, né, Johnny e Carol. Não se trata de ganhar ou perder, se trata do quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. Se trata de quantas vezes você pode tomar golpes, que pode até te lançar no chão, mas a força de Deus faz com que você se levante e continue lutando. Você sente o impacto, você sente a dor, você sente a bomba, mas a força de Deus em você coloca você de pé e você continua. Você continua. Continue a nadar, a nadar, a nadar. Amém, amados? Amém, amados? Essa é a vida. Isso é a vida. Viver de verdade é só para quem realmente quer Deus.
que está disposto a encarar isso. Pastor, Josué é massa, mas a dica está aqui. Você vê o seguinte: ele tinha um segredo. Agora não é segredo não, está aqui. Ele não se apartava da palavra. Deus disse: ó, meu filho, de dia e de noite, não se afaste desse livro não. Está com a sua Bíblia aí? Está com a sua Bíblia? Faz assim com ela, faz assim, ó. Faz assim com a sua Bíblia. Não se afaste desse livro não. Não se aparte da palavra não. Medite nela de dia e de noite. Faça isso, faça isso. Guarde ela. Traga ela para perto de você. Porque ela é a fonte da força. Ela é aquela que nos vai dar coragem. Ela é aquela que vai nos sustentar. Eu fico imaginando nos momentos mais difíceis na vida de Josué, ele corria para ler a palavra, e aí ele lembrava lá de Deus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu não vou deixar você, eu não vou desamparar você não, meu irmão. Meu filho, parta para cima, lute, batalhe, enfrente, tenha coragem, seja forte. E Deus disse isso para você. Deus, Ele é contigo. Amém, amados? Quem está preparado para viver aqui? Você pode dizer glória a Deus? Fique em pé no seu lugar, por favor.